É isso aí então, gente. Vamos continuar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Donato e esta vai ser aí a nossa aula número 2 de Geografia, não é isso? O objeto de conhecimento. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. E o detalhamento, linguagens cartográficas. Então é isso, gente. Vamos lá, essa aula é cheia de detalhes muito importantes para a geografia. E é isso então, gente. Estamos aqui, vamos falar sobre linguagem cartográfica, né? Então temos aqui essa produção, essa imagem bonita que a produção colocou para a gente, que tem aí dois dos principais instrumentos, né, da navegação, da cartografia. É uma bússola, não é isso? E embaixo nós temos um mapa. Eu me lembro muito bem quando eu estava na idade escolar e era criança, lá ainda no ensino fundamental 1, nem se chamava assim ainda, né? Era o básico. E eu gostava muito dos livros de história e de geografia. De história por conta daquelas várias gravuras de época, né? Aquelas imagens antigas, eu adorava. E os livros de geografia por conta dos mapas. Então a isso equivale a dizer o seguinte, gente, que os mapas são, por excelência, a ferramenta principal do ensino da geografia. A geografia nós lembramos o que é, né? É geo de terra, grafia de descrição. Então seria como descrição da Terra. Nós avaliamos, enquanto objeto de estudo, a relação que o homem tem com a natureza e o que se resulta disso, que é o que nós chamamos de espaço. Então, como todo mundo já deve saber, o mapa é uma ferramenta dessas indispensáveis para o estudo da geografia, para o estudo do espaço, né? Então vamos lembrar aqui alguns conceitos. Eu falo em lembrar porque você deve estar lembrado, né? Redundei aqui, que lá no 6º ano do ensino fundamental, você teve pela primeira vez os conceitos cartográficos no seu conteúdo de geografia. Agora, nessa primeira série do ensino médio, nós temos uma revisão. Então nós vamos somente revisar aquilo que vocês já sabem da cartografia. Vamos lá então para alguns conceitos. Primeiro sobre linguagem cartográfica. O que é a linguagem cartográfica? Linguagem cartográfica é o conjunto de símbolos e regras, que no caso aqui nós temos título, orientação, legenda, escala, fonte, que permite a leitura e a elaboração de mapa. Atenção para esse detalhe, leitura e elaboração. Então, se você entende dessas regras mínimas aqui para a composição de mapas, você não só lê mapas, interpreta, consegue navegar com eles, se orientar, como você também consegue elaborar os mapas, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Os mapas são importantes instrumentos de análise do espaço geográfico. Então, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Se nós tratamos do espaço geográfico, os mapas são a ferramenta de excelência para esse tratamento, não é isso? Porque eles permitem resumir e sintetizar várias informações a seu respeito, né? A respeito do espaço geográfico. Então nós temos, a partir da análise dos mapas, a possibilidade de avaliar um espaço imenso, olhando lá para folhas de papel, né? Depende aí do tamanho do mapa, pode ser num A4, pode ser num A0, né? Então pode ser numa página do tamanho de uma folha de caderno e pode ser numa página do tamanho de um quadro, não é isso? Vamos aí. Contudo, né, com tudo isso que nós vimos até agora, para ler um mapa é necessário conhecer um conjunto de símbolos e regras que constitui a famosa linguagem cartográfica. A isso equivale a dizer o seguinte, gente, que para que a gente consiga extrair de um mapa todas as informações e ter total aproveitamento disso, nós precisamos entender dessa linguagem
cartográfica, tá bom? Então vamos prestar atenção, os mapas estão presentes em várias provas, não só nas provas de geografia e nos vestibulares que vocês vão fazer, mas todas as outras áreas se aproveitam do uso de mapas para que sejam interpretados, para que você consiga responder aí questões, tá bom? Então fiquemos atentos a isso. Vamos ver aqui mais dois importantes conceitos, que é o de mapas, né? Então, o que vem a ser um mapa? É uma representação reduzida de uma área do espaço geográfico. A isso equivale dizer o seguinte, que às vezes você está aí folheando o seu livro de geografia e você vê lá numa página de um tamanho de 10 por 10 um mapa inteiro do Brasil. Então, como é que ele coube lá? Ele seguindo determinadas regras, não é isso? Da cartografia, da linguagem cartográfica, ele foi reduzido proporcionalmente para caber ali, tá? E a gente vai falar sobre a escala cartográfica daqui a pouco, vocês vão relembrar desses conceitos técnicos e operacionais da cartografia. E aí, dentre os mapas, nós temos os famosos mapas temáticos. Na verdade, nenhum tipo de mapa ou nenhum mapa não é temático. Por quê? O mapa temático é a representação de um espaço realizado a partir de um tema. Vejam só, um tema, todos os mapas têm um tema. Se você olhar aí para todos os mapas que tem no seu livro, ou se você pegar um livro de geografia, caso você não esteja utilizando livros aí, você vai ver que nós temos vários tipos de mapas e todos eles têm um tema. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os elementos básicos de um mapa e a gente vai entender que isso está ligado lá desde o título até as fontes. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em que tipos de mapas temáticos nós encontramos mais comumente nos livros de geografia. Então vamos lá. Nós temos os mapas históricos. Os mapas históricos não são somente os mapas antigos, feitos em outras épocas, né, em tempos passados. Eles são também mapas que são realizados, são elaborados, confeccionados a partir de técnicas modernas, mas que retratem algum tipo de processo histórico. Então, às vezes, nós vemos mapas, por exemplo, da evolução de um bairro, da evolução da mancha urbana de uma cidade e assim por diante. Nós temos também os mapas demográficos. Vamos lembrando aí desses conceitos que são importantes, estão sempre aí na língua, né? E no contexto de quem trata da geografia. Os mapas demográficos tratam de população. Então, quando a gente fala em demográfico, a gente está falando em quantidade de populares em determinada região, em determinada cidade, em determinado bairro e assim por diante. Nós temos também os mapas econômicos. Esses mapas econômicos, eles podem tratar do produto interno bruto de um país, podem tratar do produto interno bruto de uma cidade, por exemplo, ou tratar da renda per capita de determinado lugar, a diferença entre bairros de uma cidade que são mais pobres e mais ricos, de acordo com o produto interno bruto ou da renda per capita, melhor dizendo, de cada um desses bairros e assim por diante, tá? Então são mapas que retratam, que mostram questões econômicas, né, de valor, de dinheiro, não é isso? Nós temos os mapas físicos. Os mapas físicos são aqueles que demonstram, a partir lá da área que está sendo enfocada no mapa, demonstram a parte física daquela região, tá? Então, ele não fala da demografia exatamente, ele não fala da economia exatamente, ele fala ali dos detalhes físicos daquela região. Ou a hidrografia, também temos a altimetria, lugares que são mais altos, que são mais baixos e assim por diante. E nós temos aqui, por fim, os mapas políticos. O que são os mapas políticos? Eles falam sobre divisões do território. Então, digamos assim, você pode olhar um mapa político do mundo, onde nós tenhamos a divisão por continentes. Você pode olhar um mapa de um país, e aí nós temos lá
podemos ter a divisão por regiões e também nós podemos ter, e geralmente temos, a divisão por estados, não é isso? Então, esse conjunto de dados é o que nós chamamos aí de políticos e que são representados nos mapas, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha agora num vídeo curtinho que vai trazer um exemplo aí de cada um desses mapas. Legal o vídeo, né? Então a gente deu ali uma olhada aí nesses exemplos que nós colocamos anteriormente. Tem um detalhe que eu gostaria de dizer para vocês. Nós temos uma infinidade de temas de mapas, tá, gente? Então eu já vi, por exemplo, mapas de velocidade de ventos. Eu já vi mapas de áreas de diferentes climas e assim por diante. Então nós temos aí uma série de tipos e mapas e temáticas para os mapas, né? Aqui o que a gente vai dar uma olhada? Sobre os principais elementos de um mapa. Um detalhe, gente, assim como nós temos várias temáticas, então nós temos aí vários elementos que constam em um mapa. Mas aqui a gente vai falar sobre 5 elementos que estão em todo e qualquer tipo de mapa, tá? Então, assim, não se encerra a obrigatoriedade de elementos aqui com esse conteúdo. Se a gente for pegar, por exemplo, um mapa de navegação aérea, né, que é utilizado em aviões, nós vamos ter itens que são obrigatórios lá, que não são obrigatórios nesse que nós estamos vendo aqui. Então, nós temos aqui como os principais elementos de um mapa o título, tá? Nós temos aqui título e esse tem subtítulo. Nós temos a orientação, essa seta aqui está tratando da orientação, e essa orientação aqui diz respeito àquela famosa rosa dos ventos. Nós temos aqui legenda, tá? Então, esta legenda aqui está dando conta dos elementos que estão neste mapa. Nós temos aqui as escalas, tá? Nós temos aqui 2 tipos de escalas, daqui a pouco a gente vai tratar especificamente de cada uma dessas partes. E nós temos também fonte. Então aqui nós temos fonte. Lembrando, gente, esses elementos são básicos a todos os tipos de mapa temático, ok? E só quero reforçar o que eu tinha falado para vocês, há mapas que vão exigir lá obrigatoriamente diferentes tipos de símbolos que não são utilizados nesse aqui. Mas ok, vamos adiante aí. Vamos dar uma olhada aqui mais especificamente sobre o título. Então, o que é o título do mapa? É o indicador do tema retratado. Pode vir acompanhado de um subtítulo. Então, nós temos aqui, ó, Amazonas, como título principal. Então, esta área que está sendo retratada aqui é o estado do Amazonas. E aqui, como subtítulo, nós temos divisão municipal e localização das sedes municipais, tá bom? Então, o tema deste mapa está bem explícito aí no título. Nós estamos tratando do estado do Amazonas, estamos lá mostrando a divisão dos municípios e estamos também sinalizando lá a localização das sedes de cada um desses municípios. Então, isso, pronto, o título está deixando ali as claras do que trata esse mapa, tá bom? Se alguém pegar esse mapa lá no Rio Grande do Sul, por menos que conheça o formato do Amazonas, vai olhar para o título e vai entender do que se trata, vai entender que lá está retratado o nosso grande estado do Amazonas. Vamos para mais um aqui desses elementos dos mapas, e é a legenda. Atenção para esse detalhe. O que é uma legenda? Ou as legendas? São os significados, ou o conjunto de significados,
dos símbolos existentes nos mapas. Apresentam-se em forma de cores, ícones, rachuras, pontos, linhas e outros. Então, lembrando do mapa que nós vimos, né, que está aqui desfocado aqui embaixo, mas abriu aqui essa parte da aula, nós vimos lá que esses losangos amarelos são as localizações das sedes municipais. O que está de azul é a hidrografia, ou seja, é o conjunto de rios, não é isso? O que está nesse amarelinho são os municípios, as áreas municipais todas. Aqui, de cinza, nós temos os estados do Brasil e de branco, né, nós temos os países da América do Sul. Se nós tivéssemos outros elementos nesses mapas, ou neste mapa, nós teríamos aí uma legenda muito maior. Se você pegar aí os mapas do IBGE, aqueles atlas do IBGE, você vai ver lá que alguns mapas têm uma legenda que tem lá várias linhas, né? Porque tem muitos elementos que estão sendo retratados ali naquele mapa. Então a legenda tem que explicar o que é cada uma das cores, o que é cada um dos formatos, etc. Vamos observar aqui um outro dos elementos de um mapa. O elemento de orientação. Gente, vocês lembram bem o que é orientação, né? Lembram da Rosa dos Ventos. Então, o que a orientação mostra? Indica onde fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Veja só, você está com um mapa na mão, tá? Digamos que você tenha que se orientar por aquele mapa. Se você não tiver uma referência, pelo menos de para onde é o norte, você não consegue orientar o mapa. E o mapa não vai te servir para nada, não é isso? Então nós temos que ter essa indicação de orientação. E aí vamos ver aqui o seguinte, ainda. Pode apresentar a Rosa dos Ventos completa ou a seta indicando o norte geográfico. Estamos vendo aqui, ó, só uma seta apontando para o norte geográfico. Não precisa ter todos os elementos. Vocês lembram lá que nós temos os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais e nós temos os pontos subcolaterais. Então, são os pontos primários, que são os mais importantes, os secundários e os terciários, em ordem de importância. De todos os pontos, os cardeais são os principais, que são os primários, e o principal deles é o norte. Por que é o norte, professor Alexandre? Justamente pelo fato que a partir do advento, do invento, da descoberta, da bússola, da descoberta do norte magnético e a possibilidade de fazer uma agulha apontar para o norte magnético, o norte é a referência principal, tá? Então, de todos os pontos, sejam cardeais, sejam colaterais ou subcolaterais, o ponto principal é o norte, tá ok? Então, por isso que a gente fala assim, pô, me dá um norte aí desse assunto, quer dizer, me guia, né? Me dá uma ajuda com esse conteúdo, tá bom? Então, vamos ver aí, não se esqueçam disso. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Lembram lá da Rosa dos Ventos, né? Norte, ó, para cima, sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda. Então, confira aqui. Se você souber para onde é o norte, você sabe para onde são todas as demais direções de orientação. Tá ok? Vamos aí vamos ver mais um desses elementos que são básicos aí e muito importantes para as representações cartográficas, que é a fonte. Gente, a fonte é quem elaborou o mapa, sendo pessoa ou instituição, e ainda tem um outro detalhe. Você observou que para essa pessoa aqui, que coincidentemente sou eu, para mim fazer esse mapa, eu utilizei vários recursos gráficos aqui, né? Utilizei o Brasil, utilizei o Amazonas, utilizei aqui os rios do Amazonas, os locais onde estão cada uma das sedes municipais, etc. E esses dados, que nós chamamos de shapefiles, eles foram retirados do site
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Então, assim, a fonte, ela dita lá qual é a instituição, qual é a pessoa que fez o mapa e também pode citar a fonte dos dados. Eu como fiz o mapa, né, fui o autor do mapa e me responsabilizo por sua elaboração, para uma aula aqui que é minha, que eu vou transmitir, eu garanto para vocês que está tudo certo, tá bom? Mas todos os dados foram retirados do site do IBGE. Agora vamos a mais um dos detalhes, mais um dos elementos, e esse aqui é aquele elemento danado, né, que deixa todo mundo de cabelo em pé na sala de aula, porque é uma parte da geografia que exige aí que a gente faça umas continhas matemáticas. Vejam só, vocês já ralaram pra caramba com isso lá no 6º ano, tá? Aqui nós só vamos fazer uma revisão disso, até porque nós não temos tanto tempo para dedicar a cálculos aqui. Mas vocês já fizeram esses cálculos no 6º ano, no 7º, no 8º, no 9º, e agora vocês vão fazer, quando for necessário, no ensino médio. Vamos dar uma olhada aqui. O que é a escala, gente? É a relação entre espaço real e o espaço no mapa. É a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no papel. Ok? Então vamos lá. Quantidade de vezes em que uma área teve que ser reduzida para caber no papel. Vamos dar uma olhada nisso. Se eu pegar um mapa cuja escala é de 1 para 10.000, isso quer dizer que aquilo que está representado, desenhado no mapa, foi reduzido 10.000 vezes para caber naquela folha que está na minha mão. Ok? Então, atenção para isso. A escala é o número de vezes que o espaço foi reduzido para caber lá no papel. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos ainda mais algumas questões sobre escala, porque nós temos 2 tipos de escala, não é isso? Vamos ver. A escala cartográfica, tá? Só mais uma explicação. É a proporção de redução da área da paisagem real para a sua representação no mapa, o que nós estávamos falando. E aí, sobre os tipos de escala, nós temos escala gráfica e escala numérica. Então, observe que aqui, ó, nós temos um gráfico e aqui nós temos um número. Essa escala é a gráfica, essa escala é a escala numérica. Nós vamos ter aqui uma breve explicação agora sobre cada uma delas e vocês vão entender melhor do que se trata, tudo bem? Então, vamos aqui avançar para mais uma explicação. A escala numérica, tá? É a representação das proporções entre a paisagem real e o mapa através de números. Ou seja, gente, vejam só, isso aqui é um numerador, isso aqui é o fator de divisão, símbolo de divisão, e aqui nós temos o denominador, ok? O que esse número 1, é assim que a gente lê, tá? Para 100.000, está me dizendo? Ele está me dizendo que 1 centímetro no mapa é igual a 100.000 centímetros no terreno, tá? Agora, quem é que diz, por exemplo, se alguém chegar aí, você está na frente da sua casa, alguém que não conhece o bairro te pergunta, tem uma padaria por aqui? Aí você vai responder, sim, tem uma padaria. Você segue aqui 200.000 centímetros nessa rua. Não é esse o termo que a gente utiliza, não é isso? A gente não fala assim. Então, o que acontece? A escala nos demonstra que 1 centímetro que nós temos ali no papel com uma régua é igual a 100.000 centímetros no terreno, mas aí a gente tem que fazer um cálculo para saber a quantos metros ou quilômetros, tá? Equivale isso. Vamos aqui ao próximo detalhe, que vai mostrar para a gente o que é a escala gráfica. Na escala gráfica, precisamos observar quais são os valores expressos. Cada centímetro, ou parte de um centímetro, da escala, vai corresponder a uma certa distância expressa em metros
ou quilômetros. E aí a gente já emenda aqui com a próxima cartela, para continuar falando da escala, e a gente observa isso aqui, ó. Numa escala de 1 para 5.000, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui, gente. Vamos prestar atenção. Numa escala de 1 para 5.000, 1 centímetro no mapa equivale a 5.000 centímetros no terreno. Só que eu não quero chamar de centímetros no terreno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar centímetros em metros. Então, 5.000 centímetros para transformar em metros, eu faço isso aqui, ó. Corto os últimos 2 zeros. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para vocês. E aí, para cada centímetro no mapa, eu tenho 50 metros no terreno. E aí a escala gráfica aparece dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Nós temos aqui, ó, cada parte dessas tem 50 metros, né? Então, de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, de 200 a 250. Mas, professor, por que se utiliza isso se a gente tem a escala gráfica? Se a gente tem a escala numérica? Se ele já está dizendo lá que é 1 para 50.000. É o seguinte, imagina que você tenha um mapa de 30 por 40 impresso, tá? E aí você tem que distribuir esse mapa para os seus colegas, algum trabalho de campo, alguma coisa assim. Só que você não tem como reproduzir esses mapas de 30 por 40 centímetros. Na sua impressora lá, na fotocópia, você só consegue fazer em A4, né, que é menor, é 29 centímetros por alguma coisa. Então você vai reduzir o mapa e não vai reduzir ele proporcionalmente. O que vai acontecer? Esse valor que era de 1 centímetro, quando você colocar lá na folha de A4, ele vai diminuir. Digamos que ele diminua 30%, né? Então, não vai ser mais de 1 em 1 centímetro que vai ter 50 metros. Vai ser a cada 7 milímetros, né? Opa, eu fiz um número estranho aqui. Vai ser de 7 milímetros, a cada 7 milímetros você terá 50 metros, tá bom? Então, você diminuiu, fugiu daquele planejamento inicial da escala, você não conseguiu reproduzir do mesmo tamanho, então perdeu aí 3 milímetros, não é isso? Você perdeu 30% da área, conseguiu representar somente 70% na cópia, e aí perdeu a referência daquela escala numérica. Tudo bem? Então tá. Vamos falar um pouco sobre escala grande e escala pequena. Para saber se uma escala é grande ou pequena, se ela é maior que outra ou menor, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Olha aqui comigo. Imagina que você está num balão, tá? E você está lá no alto, observando a Terra embaixo. Quanto mais longe você está, quanto mais alto você está com o balão, mais área você vê, não é isso? Só que menos detalhamento. À medida em que você vai descendo com esse balão, você vai vendo menos área, mas você consegue ver mais detalhes. Não é isso? Uma outra forma de observar a escala numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão, tá? Então, assim, quanto menor for esse denominador, maior será a escala. Vamos passar imediatamente aqui para a próxima cartela para você entender isso. Olha só isso aqui, ó. Considere essas duas escalas. 1 para 5.000 e 1 para 10.000. Tá? Qual é a maior e qual é a menor escala aqui? É óbvio que, seguindo o que nós vimos, 1 para 5.000 é a escala maior, porque o denominador é menor. Qual é o denominador menor aqui? 5.000 ou 10.000? 5.000, não é isso? Então, veja só, quanto menor o número do denominador, maior é a escala. Então, quanto maior é a escala,
menor é a área representada, né? Aquilo que eu estava falando do balão, mas maior é o nível do detalhamento. Nós vamos aqui passar para o próximo esquema para entender o seguinte: se você tiver com um mapa na mão e você não souber qual é a escala, você tem que saber que a escala é a relação aqui de divisão entre a distância menor e a distância maior. Então, escala, letra E maiúscula, escala. Dzinho, distância no papel em centímetros, Dzão, distância lá no terreno, tá bom? Isso está escrito aqui para você ver, ó. Escala é a relação, divisão entre a distância do mapa, D minúsculo, e a distância real, que é lá no terreno, D maiúsculo. Vamos adiante aqui que você vai entender melhor. Digamos o seguinte: você está lá com um mapa impresso e você não sabe qual é a escala. Mas você sabe, você lá observando a sua casa, que uma das laterais da casa tem 10 metros de comprimento. Então, aqui do ponto A ao ponto B, tá bom? E aí você sabe que são 10 metros e você precisa saber qual é a escala desse mapa. Então, aqui tem 5 centímetros lá, você mediu no mapa, 5 centímetros entre A e B e sabe que são 10 metros. A primeira coisa a fazer, já que isso aqui são centímetros, é você transformar 10 metros em centímetros, não é isso? E aí 10 metros em centímetros é 1000. E aí, vejam só, se 5 centímetros são 10.000, 1 centímetro são 1000, né? Se 5 centímetros são 1000 centímetros no terreno, 1 centímetro é igual a 200 centímetros no terreno. Ou seja, nesse caso, a escala é 1 para 200, que se você for fazer o cálculo aqui, transformar 200 centímetros em metros, cada centímetro equivale a 2 metros. Cada centímetro no terreno equivale a 2 metros. Vamos adiante aqui para a gente encerrar. Essa é a tabela das medidas de comprimento, tá bom, gente? Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada vez que a gente for fazer a conversão da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nós teremos que sempre multiplicar por 10. Então, 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10, 10. 10 hectômetros. 10 vezes 10, 100 decâmetros. E assim por diante até milímetros. Tudo bem? Mas não se esqueça, para transformar centímetros em metros, você faz a divisão, tira os últimos 2 zeros e você aí tem o resultado. Tá bom, gente? Vamos então encerrando essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.